vem um outro ponto dentro desse aspecto, que é a questão da estética, né? Mas o que estética tem a ver com empresa? No olhar de vocês? Tudo. Tudo. É aquilo que a gente começou a falar. Quem quer trabalhar num ambiente feio, num ambiente fedido, num ambiente que a luz é ruim, que você não enxerga direito, que você tem tomada quebrada, que você tem... Então, se você consegue trabalhar direito, não consegue trabalhar direito. Então, a estética... Na verdade, tem que ter orgulho daquilo. Exatamente. Então, a estética, né? Vamos ler. Lê para mim. A estética tem uma longa história, que nos remete a filósofos lá no século XVIII, e depois a artistas, a antropólogos, a psicólogos e semiólogos. Antônio Strati a coloca no escopo dos estudos organizacionais. Exato. Então, a estética nunca esteve tão presente como ultimamente dentro das organizações. As pessoas querem espaços mais clean, querem espaços... Hoje já não se chama mais clean, espaços customizados, espaços realmente que atendem a necessidade da organização, mas principalmente dos empregados. É o seguinte, como às vezes a empresa tem muito empregado, não tem como fazer uma sala para cada um, ela está criando espaços maiores e criando uma espécie de baias, ou seja, microespaços independentes para que a pessoa se sinta naquele canto, fazer daquele canto o seu nicho, o seu espaço, o seu local. Quer dizer, dentro daquela sala que é um global, ela faz o seu local, o seu ambiente. Ali ela coloca as orações que ela acredita, ali ela coloca as coisas, as frases que ela gosta de ler, ou uma coisa assim, das famílias. Então é o seguinte, as pessoas estão trabalhando muito nessa perspectiva. Né? Então, esteticamente, atende àquilo que a empresa quer, mas também localmente atende ao empregado. Né? E essa questão da estética está cada vez maior. A antropologia já traz isso muito dos homens. A gente vê o seguinte, como eram os guerreiros romanos, os soldados romanos com aquelas paramentas belíssimas, né? Como se feitavam os faraós, como se feitavam os reis. Luís XV, existiu gente mais vaidosa que conhece a história de Luís XV. Ele era uma tampinha, foi ele que criou o salto 15, Luís XV, por isso, né? Também não só 15, mas ele que criou os sapatos altos. A rainha Vitória, que criou a moda de uma maneira geral. Então é o seguinte, essa questão da estética, ela é muito, muito anterior a tudo, né? A muita coisa, assim. E a beleza nas artes, na filosofia, tem coisa mais agradável do que você ler um belo poema, você trazer um Rubem Alves, trazer, sei lá, um texto do Rubem Alves, ou trazer uma poesia do Mário de Andrade, ou mesmo do Carlos Drummond de Andrade, uma música do Chico Buarque, ou mesmo um belo pagode do Zeca Pagodinho, que tem uma letra bacana, assim. Então, é o seguinte, tem coisa mais bonita do que a arte, a questão da estética, da música, da pintura, né? A estética em todas as áreas de conhecimento, na educação. Tem coisa mais gostosa do que você ouvir uma palestra bem feita. Gente, eu nunca esqueço um culto que eu fui madrinha de uma turma lá na instituição que eu trabalho, e teve a missa e teve um culto. Eu fui numa igreja lá no Guará, não sei o que, Filadélfia. Eu nunca ouvi um discurso, uma palavra, não sei como é que chama aquilo na igreja, mais bonita. Seria uma pregação, mas é muito maior do que uma pregação, porque na verdade foi uma grande conversa que ele teve com aqueles jovens que naquele momento estavam se profissionalizando. Uma coisa tão humana, tão amorosa, tão pessoal e ao mesmo tempo tão coletiva, que me emocionou. Eu chorei do começo ao fim, eu nunca vi palavras tão bonitas. Mais tarde, eu vinha saber que ele era marido de uma aluna minha, e eu convidei para ele vir falar para meus alunos na sala de aula. Foi tão bonito quanto. Né? É o dom da coisa, não é aquela coisa cheia de piegas, cheia de muitas mesmices. Então, assim, uma coisa muito bonita. Isso é uma estética da palavra. Né? Então é o seguinte, a estética está presente em tudo que a gente vai fazer. Tem coisa mais bonita do que um trabalho bem escrito, do que uma coisa limpa, né? É muito interessante, você faz uma atividade em sala de aula com seus alunos, aí você sabe, porque todo professor sabe o seguinte, hoje eu dei uma excelente aula. Ou então você sai e diz, hoje eu não devia ter vindo. Porque tem dia que você sai da sala de aula, você tem consciência de que você não fez um bom trabalho. Porque tem. Você tem consciência de como você começou, de como você meiou e como você chegou no final. Isso é uma coisa, isso é estética. Está dentro da sua estética que você estabeleceu para trabalhar. Quando você escreve um texto como jornalista, que falta aquela palavra para inserir,
Aí fica batendo cabeça, que eu trabalho muito com jornalistas, eu vejo assim, eles conversam muito entre eles. Gente, eu vou ler esse texto aqui. Não tem uma coisa aí que não está batendo. Aí o outro muda uma palavra. Não, mas ainda não é isso. Até chegar no ponto em que você amarra o texto, fica um texto, né, bacana de se ouvir. Né? É muito legal essa história. Isso está ligado ao que Antônio Sartre chama de estética. Tá? Ele diz o seguinte, ele define estética como uma forma de conhecimento humano fornecida pelos órgãos dos sentimentos e pela capacidade que temos de fazer um juízo estético. É aquilo que eu falei da questão do juízo. O que é bonito para mim, às vezes não é bonito. Eu vejo essa imagem aqui, aí muita gente vai dizer assim, é só uma mulher nua. Mas será que essa imagem é só uma mulher nua? Olha que beleza que é essa imagem. A mulher, talvez, a questão dela estar nua é talvez a última coisa. Mas você vê esteticamente é um corpo bonito, é uma expressão bonita, é de uma leveza. Né? Ainda com esse cenário atrás, então você começa a perceber outras coisas no contexto que fazem isso. Não, não. Muito. Sim, sim, sim. Exato, exato. É bem técnica mesmo, porque o mundo é muito É. subjetivo. Uhum. Pode gostar ou não gostar. É. Mas a estética, a beleza... Ela é técnica. Ela é técnica. Uma boa fotografia. Né? Todo mundo quer ser aquele famoso fotógrafo das estrelas aí, Tolentino, sei lá, acho que é peruano o camarada. Né? Mas eu gostaria de ser Sebastião Salgado para ter a possibilidade de fazer aquelas fotos naqueles lugares que ele faz. Eu acho fantástico aquilo. Né? Aí, voltando aqui, diz respeito à nossa corporeidade refinada no ambiente organizacional. O que é corporeidade? Vocês sabem? Vamos pensar nessa palavra. Corporeidade, ela vem de cor. Qual é a palavra matriz dela? Raiz. Corporação. Que corporação era como se chamava o que a gente chama hoje das organizações, as empresas. Então, essa corporeidade. Como é que essa empresa se estruturou? Como é que esteticamente ela criou essa corporificação? Como é que ela se desenhou? Né? Porque às vezes você chega na empresa, você entende o processo, você olha o organograma, você entende o que é missão, o que é visão, quais são os objetivos, quais são as estratégias, quais são as metas, quais são os cenários, aonde ela está e ela sabe aonde quer chegar. É uma empresa corporificada, ela tem... mas tem outras empresas que você chega é o seguinte, que no refeitório tem saca disso, tem saca daquilo, tem tudo que não deveria ter no refeitório. Você chega no banheiro, parece mais um depósito do que, na verdade, um banheiro. Você chega na sala das pessoas, é um acúmulo de poeira, um acúmulo de mofo, às vezes, as pessoas adoecendo com rinites, com problemas seríssimos. Por quê? Porque é uma empresa realmente que não tem uma organização, não tem uma corporeidade. Isso eu estou falando da questão estrutural da empresa, mas as pessoas também precisam estar na organização corporeificadas, ou seja, que elas representem um corpo. Quando lá atrás a gente falou o seguinte, vestir a camisa da empresa. Aquela história do estar ou não estar naquela organização. Olha que coisa interessante da gente pensar isso. Você está ou não está naquele momento, naquela situação. Esse envolvimento, essa imersão que é necessária em determinados momentos. Né? Até porque nós não somos gaveta, é aquilo que a gente já falou aqui no começo da aula. Nós não somos seres, nós somos seres integrais. Né? E é um ser integral, o ser humano como ser integral, ele é tudo que a gente faz parte desse corpo, faz parte desse homem. Né? Não existe o momento pai, não existe o momento mãe, não existe o momento professor, não existe o momento professora. Eu sou professora, pai e mãe ao mesmo tempo. Né? O outro aspecto, o juízo estético, todavia, não está ligado à visão, à audição, ao tato, ao paladar e ao olfato. Ele está associado a culturas, sejam elas organizacionais, sociais ou linguísticas. Quer dizer, se você for levar uma mulher para um grupo havaiano, a Gisele Bündchen, ela não vai fazer sucesso lá no Havaí, não. Ou nas Ilhas Polinésias também acho que não, porque eles preferem outro tipo. Ou se eu for ali nos Andes também, ela não vai fazer muito sucesso, não, porque lá as mulheres ela têm outra estética. Se eu for levar para algumas tribos africanas, então aí é que não
não vai fazer sucesso. Então é o seguinte, é muito de acordo com a cultura. O belo é muito de acordo com a cultura. A informação que a estética dá se baseia em processos contínuos de construção, desconstrução, reconstrução simbólica. E mais, privilegia a compreensão empática ao invés da compreensão causal. O que é essa construção, desconstrução, reconstrução simbólica? As empresas que nasceram no Brasil na época da ditadura, elas tinham uma compreensão daquele contexto. Passaram por uma transição, foi outro contexto. Nós passamos a década de 90, que o mundo estava em rebuliço, era um outro contexto. Todo mundo fazendo reengenharia, todo mundo fazendo qualidade total, as empresas se inventando, se reinventando, se reestruturando para não falirem. Aí depois veio o boom, todo mundo achando que a empresa já estava assim, país de primeiro mundo. Aí de repente esse ano começa com um balde de água bem quente na nossa cabeça, nem de água fria, vai dizer, opa, mudou de cenário, a gente tem que se desconstruir para se reconstruir sobre outros aspectos. E a vida é assim, né? A vida é assim. Por isso que tem a infância, a juventude, a maturidade e o momento que a gente está, né, de amadurecimento, de acúmulo de experiência. Então é o seguinte, para não dizer velhice ou ancião ou coisa do tipo. Então, mas a gente passa por esse processo. Não adianta eu, uma mulher de 50, achar que eu tenho um corpo de uma menina de 20, pôr uma saia aqui, uma blusa aqui, porque esteticamente eu vou ficar fora de todos os padrões, fora de tudo da moral, do aspecto ético, moral e estético da minha idade. Eu não quero dizer que quem gosta e quem quer fazer não possa fazer, não faz, porque isso é muito da sua cultura, muito do seu jeito de ser. Então é o seguinte, é um pouco também essa construção e desconstrução, ela só é feita com mais facilidade quando você se aceita como sujeito desse processo. Você, enquanto ser humano, é sujeito desse processo de construção e desconstrução. Mas, às vezes, assim, ruim é o do outro, mal feito foi o outro, né? Feio é o do outro. O meu é sempre, eu sou o ser perfeito, a casa perfeita, a família perfeita, o filho perfeito. Né? Então, para que você vai se desconstruir? Né? Então, é o seguinte, a gente tem essa autocrítica, ela é extremamente necessária nesse processo organizacional. Porque, às vezes, a pessoa, naquele momento que ela falou aquilo contigo, nossa, foi um espinhão, né? Você diz, puxa vida, será que eu sou isso mesmo? Será que eu preciso mudar essas questões? Porque, às vezes, você está fazendo coisa que você não percebe, que aquilo que você está fazendo não é bem aquilo. Você pode fazer melhor. Ou você pode fazer diferente. Está muito dentro desse processo, né, realmente, dessa compreensão empática. Né, que essa compreensão empática, ela vem da empatia, tua com o trabalho, tua com o ambiente, tua com a outra pessoa que está contigo ali, naquele processo. Porque, gente, olha, é muito difícil você trabalhar, até você ser mãe ou pai de um filho que você não tem empatia. Não vem me dizer que todo mundo, porque é pai, tem empatia com todos os filhos, não, que isso não é verdade, não. Porque assim, você cria determinado momento, aí você percebe que aquela criatura é um sujeito que pensa, que reflete, que critica, e aí vem os embates. E às vezes, quando você percebe muitos confrontos, esses confrontos vêm de uma coisa que a gente não tem muito essa percepção. Às vezes é porque o filho é extremamente parecido com você. E ele está ali, a todo momento se confrontando com você. Essa questão da empatia. E é uma coisa muito em sala de aula também, o aluno com o professor. A gente não fica achando que todo mundo vai gostar de você, não. Porque não gosta. Então, eu sempre tenho uma máxima com meus alunos, desde sempre. Eu digo o seguinte, ninguém é obrigado a gostar de mim. Assista minhas aulas e me respeita, só isso. Eu vou ter você como aluno, eu vou te respeitar como tal e está tudo certo. Porque ninguém é obrigado a... Eu não acredito nessa coisa, você é obrigado a, você tem que... Essa coisa muito emparedada, não. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí a gente traz um pouco dessas categorias estéticas, né, que são o feio, o sublime, o gracioso, o trágico, o pitoresco, o cômico, o sagrado, o belo, né? Quer dizer, essa Madonna já foi um padrão de beleza para a mulher, né? Inclusive ela foi encontrada, está no museu, é uma questão seguinte... Esse design, né, realmente dessa parede eu achei fantástica, vocês estão vendo, né, toda uma criação muito parecida com as coisas de Brasília, nem sei se isso é Brasília.
A estética é tão simples desse aparador que não tem nada que você acha assim que... mas a estética disso, a beleza que está nesse, né? Olha como essa louça está organizada. Olha que coisa bonita da gente olhar. Essa criatura sentada nessa cadeira, olha como está bonito isso aí. Eu não sei se é confortável essa postura, né, o tempo inteiro. Mas está tão elegante, não é? Então é o seguinte, você começa a perceber elegante e aparentemente confortável dentro dos padrões estabelecidos, né? Então é o seguinte, são essas categorias de estética que a gente tem que respeitar no outro. Respeitar a cultura do outro, o entendimento do outro, né? E o que acontece, os maiores conflitos na escola entre professor e diretor, professor-professor, professor-aluno, professor-comunidade, é essa compreensão, ou baixa compreensão do outro. Da mesma coisa na empresa, da mesma coisa na vida, essa baixa compreensão do outro, né? E é uma coisa que cada dia mais a gente está perdendo isso, a gente está ficando sem paciência, né? É uma falta de paciência que é uma coisa assim, que às vezes você tem que respirar assim, determinados alunos que te tiram do eixo, você fala assim, 1, 2, 1000, respira, mas você desse tamanho não vai me tirar do sério. Aí você continua. Ou você desse tamanhozão não vai me tirar do sério. Então, eu tive um aluno no curso de administração, o camarada era enorme, e acho que ele afrontava muitos professores, assim. Aí eu estava dando uma aula de logística, né? Na disciplina de logística, e a gente trabalhando. E aí ele chegou, aquele tipo de gente que acha que o tamanho e a vozeirão que te atropela, né? Aí ele chegou, porque senão... Digo, terminou? Aí ele disse, terminei. Eu digo, pois é, você é grande, mas não é 2. Senta aí, vamos conversar. Senta, que eu quero ficar na tua altura, porque do teu sem pé eu não vou ficar na tua altura. Vamos sentar, vamos conversar. Mas ele se desarmou completamente, no final ele veio me pedir desculpa, né? Quer dizer, era a maneira como ele era gerente de um supermercado, como ele tratava as pessoas. E ele achava que na sala de aula ia tratar uma professora da mesma forma, ou um professor da mesma forma. Depois foi que eu via descobrir que ele, com vários professores, tipo assim, teve um professor que ele chamou pro tapa lá fora. Você vê o nível de coisa, como é que as pessoas saem. Então é o seguinte, essa falta de paciência. Mas também aí tem um pouco de falta de polidez, tem uma falta de educação, tem a falta de estética, de conhecimento, de respeito pelo outro. Quer dizer, tem uma série de outras questões, né? Que são padrões estéticos de um trabalhador, né?